Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 36. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 36 em diante. Enquanto falavam sobre isso, estavam conversando sobre a morte de Jesus, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Repita isso comigo. Pensando que estavam vendo um espírito. Mas juntos. Pensando que estavam vendo um espírito. Repita, um espírito. Vocês entenderam aqui. Eles estavam com medo, porque quando Jesus apareceu, o túmulo estava vazio, as Marias foram lá, não encontraram, e quando ele apareceu no meio deles, eles tiveram medo, porque acharam que era um espírito. Porque não tinha como aquele homem, do jeito que morreu, ter aparecido ali, a não ser na cabeça deles, uma alma, um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Qual o porquê das dúvidas? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me. Olha o desafio científico. Toquem-me. Toquem-me. Não é mágica. Venham e toquem-me. E vejam. Um espírito não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e ao mesmo tempo de espanto. Olha como Jesus está interessado em mostrar que ali não era um espírito, não era uma aparição. Ele vai dizer: e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e espanto. Estou no verso 40. Ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Nossa. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu. E a Bíblia vai acrescentar: como? Na presença deles. Ele não se escondeu para fazer de conta que era um corpo e foi comer escondido. Não, na presença deles. Tudo isso é detalhe que Lucas vai nos dar. Vamos lá. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Ele está olhando para aqueles homens e mulheres dizendo: vocês são testemunhas do que aconteceu. São testemunhas oculares. Isso aqui não está sendo contado por terceiros. Vocês estão me vendo. Vocês são testemunhas do que vocês estão vendo. Então eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Isso aqui Jesus está preparando-os para o dia de Pentecostes. Então nós estamos exatamente nesse tempo na história bíblica. Nós estamos entre o tempo da ressurreição, que acontece ao terceiro dia depois do sepultamento de Jesus, depois da morte de Jesus, e a vinda do Espírito Santo, que Jesus disse que viria em Pentecostes. Nós estamos exatamente revivendo esse tempo. Mas o que a ressurreição de Jesus tem a ver agora com a reorganização das ideias daquelas pessoas? Ora, uma das coisas muito claras no Evangelho é a profunda decepção que os apóstolos tiveram quando Jesus foi preso, gente. Não pensem que isso eles engoliram facilmente. Lembrem-se que domingo passado, no relato bíblico, nós estávamos relembrando o domingo de Ramos. O domingo em que Jesus entra ovacionado em Jerusalém. Mas por que ele entra ovacionado em Jerusalém? Porque havia na mente dos seus seguidores, tanto os de perto quanto os que seguiam mais de longe, que chegara a hora
em que o Messias de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus, iria reestabelecer o reino a Israel. Por que reestabelecer? Porque Israel era uma província do Império Romano. Então havia uma expectativa sociopolítica muito grande na entrada de Jesus em Jerusalém no domingo. Havia uma expectativa profunda de que ele iria produzir mudanças estruturais dentro de Israel, que eram há muito tempo preditas pelos profetas e aguardadas ansiosamente pelo povo. E eu fico pensando, quantos de nós, hoje, quando olha para o quadro das eleições desse ano que vem no Brasil, e podem ter certeza que não há Messias, não há deuses que vão resolver o problema do Brasil, mas nós temos essa santa expectativa como brasileiros. Nós queremos que alguma coisa de melhor aconteça no Brasil. Nós queremos que mude muitas coisas que estão acontecendo na nossa nação. Então, havia esse quadro sociopolítico na cabeça das pessoas. Para os discípulos, a princípio, Jesus era um líder político que, com o poder que ele havia demonstrado, realizando milagres, pregando uma ética totalmente diferente do que era a ética corriqueira, como, por exemplo, ame os seus inimigos. Eles achavam, então, que Jesus iria entrar em Jerusalém naquele domingo e ia assentar no trono de Pilatos, que era o representante de Roma na Judéia, e iria também sentar no trono de Herodes, que era o representante de Roma na Galileia. Eram duas províncias. É tanto que Jesus passa pelos dois no seu julgamento, porque Herodes era o representante de César na Galileia, e Pilatos era o representante do imperador na Judéia. Então, todo aquele sonho, ele se esvai. Porque o que eles vão ver? Eles vão ver uma ovelha muda, como disse o profeta. Alguém que foi traído por um dos seus amigos, que foi levado à cruz, que não murmurou contra Deus, que não tentou se livrar daquele quadro, muito pelo contrário. Ele diz: Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, nós estamos aqui diante dos dois símbolos essenciais do cristianismo. Sem os dois, não há cristianismo. Uma cruz do meu lado esquerdo e um túmulo vazio do meu lado direito. Toda a história do cristianismo e toda a essência do cristianismo transita entre a necessária morte de um homem perfeito em nome de uma humanidade imperfeita. Por isso que eu usei uma expressão, ontem na peça eu disse: Deus entregou o seu Filho e nos libertou, porque somos todos Barrabás. Todos nós somos Barrabás. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem no sentido de ser totalmente aceito por Deus pelos seus próprios esforços. Então, Jesus morre como homem perfeito na cruz e ressuscita como Deus ali. Mas esse trânsito, esses primeiros acontecimentos deixam a igreja, deixam os discípulos assim, sem entender. Mas como assim? Ele foi morto mesmo? Como assim? Ele foi morto. Então havia meio que um ar de incredulidade. Sabe aquela coisa que você investiu a vida toda e dá errado no fim? Sabe aquele negócio que você pegou todo o seu dinheirinho que você juntou, a mesada que você tinha, aquele dinheiro que sua avó deixou de herança, aí você coloca todas as fichas num negócio, o negócio vai à bancarrota. Sabe aquele negócio que você investe num relacionamento, todas as suas forças, o seu tempo, os seus carinhos, os seus galanteios, as suas rosas, as suas poesias. Tem gente que se torna poeta, né, sem ser. Você investe todas aquelas fichas e de repente aquilo vai e se acaba. Era mais ou menos aquela sensação. Poxa, ele entra ovacionado como rei de Israel, Hosana, aquele que vem no nome do Senhor, e as pessoas balançando aqueles galhos de palmeira, e ele entra naquele jumentinho dentro de Jerusalém. Agora chegou a hora dele, ele morre. Embora eles tivessem talvez uma ideia muito vaga da possibilidade da ressurreição, eles não contavam que aquilo fosse o plano real de Deus. Então, em uma madrugada, no domingo, alta madrugada, a Bíblia vai dizer, as mulheres se aproximam do túmulo e elas veem essa cena. Elas veem um túmulo na pedra, cravado na pedra, aberto, onde nos dias anteriores, na sexta-feira e no sábado, estava uma escolta romana guardando o túmulo. Eu não sei se eu vou conseguir remover essa pedra, mas eu acho que eu vou, tá?
Na frente desse túmulo fechado, havia aqui, ligando a pedra, e essa parte, está vendo minha mão? Ligando essas duas coisas, havia um selo romano. Você já deve ter visto algum selo de carta, ou algum selo de garantia de que aquilo não foi violado. Um lacre, tá? Havia um lacre aqui. E esse lacre tinha a estampa aqui do imperador. Para que esse lacre não fosse violado... Eita, estou preso. Para que esse lacre não fosse violado, porque se ele fosse violado, quem violasse esse lacre teria pena de morte. Era um lacre romano, gente. Era como você violar um selo da República, violar, sei lá, uma correspondência, com muito menos ênfase em uma correspondência. Mas, de repente, essas mulheres veem esse túmulo vazio e se aproximam e dizem, não, onde está o nosso mestre? Vocês levaram o corpo dele para onde? Não, ele ressuscitou. Então, eles entram ali em um parafuso, porque a ideia de ressurreição, para nós mesmos, como cristãos, parece que é alguma coisa dentro da nossa retórica, ou é dentro da nossa doutrina, mas parece que essas coisas não encaixam muito bem, porque nós somos ensinados na igreja que o nosso lugar é em um futuro, em um lugar chamado céu, onde nós teremos um corpo que não é corpo físico, de carne e osso. Essa é a nossa ideia. E aqui é o grande mistério desse texto. E aqui, gente, se nós conseguirmos destruir a evidência desse fato histórico, que é o fato ressurreição, que foi testemunhado por milhares de pessoas, nós destruímos todo o cristianismo. E olhe quão séria é essa mensagem de hoje. Se não há ressurreição, vai dizer São Paulo, na carta aos Coríntios, a nossa fé é em vão, e vocês ainda estão nos seus pecados, e nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se não há ressurreição, a nossa fé é uma tolice. E eu quero exatamente falar do que eu chamaria de teoria da dupla irracionalidade empírica. Explico. Jesus está aqui, eu vou explicar no processo. Jesus, ele chega, e vocês observem, a primeira coisa que ele vai dizer é: paz seja com vocês, né? E essa paz aqui, no sentido hebraico da palavra paz, é muito mais que inexistência de guerra, é muito mais que inexistência de conflito. A paz no sentido judaico é a shalom. Shalom. Shalom é uma palavra hebraica que implica, gente, um estado perfeito de plenitude na vida, em todos os aspectos. Eu posso dizer uma coisa para vocês: nós nessa vida não temos perfeita shalom. Observe, você às vezes está bem na saúde, está ruim nos negócios. Está bom nos negócios, está ruim na saúde. Aí você está bem na saúde, está bom nos negócios, está bom no coração, um membro da família adoece. Aí o membro fica bom, o amigo morre. Nós não temos shalom completa, nós não temos a perfeita plenitude, nenhum de nós tem perfeita plenitude. Nós podemos ter aquele senso de confiança e de resiliência, mas nós nunca, e eu fico pensando sobre eu, por exemplo, quando a minha vida se resumia a 5 maconheiros, amigo, minha família e uma guitarra, então era tudo muito mais fácil, porque se tivesse todo mundo bom, a minha vida estava bem. Aí eu me torno pastor, a igreja começa a crescer. Então, um vai me dizer, na mesma manhã eu recebo 2 notícias: o filho que eu esperava há 10 anos nasceu. E o outro vai dizer, o pai que eu não via há 10 anos morreu. É mais ou menos assim. Nós não temos essa plenitude ainda aqui nessa vida, mesmo sendo cristãos, nós não temos a certeza da isenção e da não dor. Mas Jesus vai dizer o seguinte: tenham paz, recebam a minha shalom. Uma shalom que se implanta em nós pela fé de que algo vai mudar, de que algo vai ser refeito, e de que esse mundo não pode ser o que ele é. E de que esse mundo não foi feito para ser o que ele é. E que essa realidade não foi feita para ser como ela é. Observe que Jesus vai chegar e vai dizer o seguinte: olha só, ele percebeu que eles estavam com medo, porque achavam que era um espírito, que acharam que era um ser não material, que era uma emanação, ou uma aparição, ou uma teofania, o que quer que seja. Um efeito holográfico primitivo, né?
Aí Jesus olha para eles e diz assim: não tenham medo, porque espírito não tem carne, nem tem osso. Olha só, gente, ou Jesus é maluco, ou esse relato é insano, ou ele está sendo extremamente coerente com aquilo que é o centro do cristianismo. Tem que haver a ressurreição da carne. E aí nós começamos a entrar nas chamadas improbabilidades, e a gente começa a pensar o quão esquisito, quão implausível isso pode ser para nós. Porque qualquer corpo sem vida, e no caso dele sem sangue, porque o sangue dele foi derramado na cruz, em 3 dias, naturalmente, está em um estado relativamente avançado de decomposição. Irreversível, na nossa perspectiva. Aí Jesus não se contenta, percebendo ainda a continuidade da incredulidade deles, e eles ainda ali felizes, porque estavam vendo alguém que representasse Jesus, ou uma aparição, um espírito, né, desencarnado, né, ou uma emanação, sei lá, que estava acontecendo ali, um ectoplasma, usando uma linguagem mais kardecista, né? Aí Jesus vai mais longe. Tem alguma coisa para comer? Observe que o argumento dele é construído, que Jesus vai fazer a segunda pergunta de prova, exatamente pela incredulidade dele. Volta para o texto que você vai ver que eu não estou falando nenhuma loucura. Olha o que ele vai dizer no verso 38. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que levantam dúvidas no coração de vocês? Havia dúvidas. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me, vejam, vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Aí você vai observar que ele vai dizer assim: tendo-lhe dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Olha o que é que tem aqui no início do verso 41, e por não crerem ainda. Jesus percebeu que eles ainda assim não creram. Sei lá, é algum tipo de materialização da imagem de Cristo. Mas aí Jesus vai dizer: tem alguma coisa para comer? E ele mostra a sua completa e radical humanidade, na sua necessidade de se alimentar. Hoje nós postamos essa cena do Jesus da nossa peça, né? Com a coroa de espinhos e com um grito. Foi uma das peças que nós postamos. De uma pessoa, ela postou assim: esse grito não existe na Bíblia. Esse grito de dor não existe na Bíblia. Porque o profeta Isaías disse que ele foi ao matadouro como ovelha muda. Olha só a interpretação. E o perigo dessa interpretação. Aí nós entramos em um debate. Mas olha só, Jesus falou, Jesus debateu com Pilatos, debateu com Herodes. Ele enfrentou o sinédrio. Tá? Mas não é isso que eu estou falando, ele não abriu a boca para gritar. Ou seja, na cabeça, nessa teologia que surgiu não sei aonde, que esse irmão de alguma maneira aprendeu, o fato de Jesus não ter aberto a boca é como se Jesus não tivesse dado sinais de dor ao gritar, tá? E isso fosse de alguma maneira uma tentativa de mostrá-lo divinizado, quando na realidade a crucificação não quer mostrar a divindade de Jesus. A crucificação quer mostrar a humanidade de Jesus. Porque a crucificação é Deus morrendo no meu lugar e no seu lugar. Ele quer mostrar a humanidade de Jesus. Então eu vou e entro num debate bem interessante. Eu digo: irmão, se Jesus é 100% homem, como negar a um grito a dor que o inflige? Muito pelo contrário. E aí eu mencionei uma heresia que surgiu no início da igreja, chamada docetismo, que negava exatamente a plenitude da humanidade de Jesus. Jesus era como nós, gente. Comia, dormia, cansava, chorava. Agora, qual é a diferença de Jesus para nós? Ele nunca pecou. Ele nunca cometeu nada que afrontasse a glória de Deus e a ordem criacional de Deus. Nada. Mas ele sente fome. E eu estou batendo ponto, eu estou batendo nesse ponto, porque isso aqui vai ter uma consequência. Essa ressurreição tem consequências na história. Essa ressurreição tem consequências na vida da igreja. Especialmente
em nós cristãos, que estamos esperando sermos trasladados para um lugar chamado céu, onde o corpo não vai estar na dimensão de carne e osso, porque nós aprendemos que o corpo é mau por natureza. E isso não é bíblico, isso não é judaico, isso não é cristão, isso é grego. Isso vem da filosofia grega. Se você estudar um pouco a filosofia grega, você vai perceber que no pensamento dualista dos gregos, o mundo material ele era mau, ele era limitado. O mundo bom era o das ideias, era o mundo da alma, o mundo do espírito, o lugar onde Deus habita, onde a beleza suprema habita, como se o ser carne fosse em si o mal. E Jesus está mostrando a beleza de ser corpo. Jesus está mostrando ali naquela cena a beleza de ser gente, a beleza de ser humano. E ele vai mostrar que o trabalho dele na cruz não é para destruir a nossa humanidade, é para redimi-la do pecado, é para dar a ela o sentido pleno que Deus idealizou quando ele criou a humanidade. E aí Jesus vai e tira uma onda. Eu digo que ele está tirando uma onda mesmo. Tem alguma coisa para comer? E os caras vão e dão um peixe assado para ele. Eu acho que era uma tilápia. Não, eu digo isso porque eu estive em Israel uma vez e fui comer o pão e o peixe do mar da Galileia. E era uma tilápia. Não sei, aí depois eu fiquei pensando, rapaz, essa tilápia lá é do mar da Galileia. Isso é um criador de tilápia que tem aqui, que comeu aí, achando que comeu o peixe de Jesus. Não importa, era comida. Era comida. Tinha proteína ali. Porque o corpo precisa de comida. E Jesus quer mostrar que o seu corpo ressurreto era um corpo. E aí, irmãos, não em tom de desafio, pelo amor de Deus. Não em tom de deboche, pelo amor de Deus. Mas eu tenho insistido nessa igreja, onde quer que eu vá. É totalmente incoerente nós construímos a hipótese de um espiritismo cristão. E aqui eu não quero nem entrar nos pontos basilares do espiritismo, mas um deles é a necessidade de que a gente morra, desencarne e entre em um novo corpo. É por isso que São Paulo vai dizer, se não há ressurreição, a nossa fé é em vão. Gente, quer destruir o cristianismo por inteiro? Negue a morte real de Jesus e a ressurreição corpórea real de Jesus. Você destrói todo o sistema. Porque por trás desse sistema há toda uma lógica. E é aí que eu entro no que eu chamaria da teoria, né, da dupla irracionalidade. Alguém vai dizer assim, gente, isso é muito improvável. Como alguém pode reverter os efeitos da morte, da decomposição e voltar à vida? Como alguém vai dizer assim, como pensar na ressurreição dos mortos, daqueles irmãos e irmãs que morreram no Senhor, cujos espíritos estão na presença de Deus, aguardando a ressurreição do último dia, é isso que a Bíblia diz, em que todos ressuscitarão. Como que esse acontecimento pode ser plausível em alguém, por exemplo, que teve o corpo cremado e cujas cinzas foram jogadas no oceano? Como isso pode acontecer? Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Isso é fichinha diante do fato principal, que eu chamaria de irracionalidade aqui, para qualquer maneira que nós pudéssemos pensar sobre essa hipótese. Escuta só, o que diz a teoria da evolução? Quero te confrontar. Eu quero achincalhar com a tua cabeça. Quero te colocar para pensar. O que diz o evolucionismo? Qual a ideia por trás do evolucionismo? Qual a ideia por trás do pensamento de Darwin, que acaba tomando lugar na academia, e que as pessoas defendem essa teoria com unhas e dentes, como sendo científica e como sendo plausível? Escuta, gente. Vamos só aqui, levemente, pensar sobre isso. Nada existia. O mundo não tem sentido, o mundo não tem um fim pré-determinado, houve uma explosão, essa explosão criou os sistemas do universo, as galáxias do universo em expansão, e criou o que eu chamaria, com base num vídeo que eu assisti lá atrás, The Privileged Planet, o planeta privilegiado, que é a Terra.
que em razão de todas as suas condições normais de temperatura e pressão, possibilitam a vida. Se nós estivéssemos um pouquinho desviados aqui no nosso eixo, a vida não seria possível aqui. Se estivéssemos mais próximos do Sol, ou mais longe do Sol, ou nós congelaríamos, ou nós morreríamos esturricados. Tá? Então a Terra seria o acaso de uma explosão, um planeta privilegiado, em que nós temos esse privilégio de ter nascido nesse planeta, mas nós não temos esse privilégio porque quem é fruto do acaso não pode dizer que é um privilégio. Porque o privilégio em si mesmo é uma análise ética da minha origem. Na realidade, nós não podemos pensar nada mais, nada menos de que sermos seres meramente casuais dentro de um processo cósmico evolutivo, e nós estamos aqui e não sabemos por que estamos aqui, e também não temos sentido para onde nós vamos. Agora observa bem, qual é a base? Quem foi o primeiro ser? Como foi esse primeiro ser? Eles defendem, não pode ter sido um ser humano em razão de suas complexidades, mas ali, tá, algumas partículas, algumas moléculas entraram em crush, tá, transaram, tá, e ali dentro de algum lugar na água, formaram uma partícula, um ser unicelular, que vai se desenvolvendo, até chegar em nós. E se isso fosse tão natural, já deveria estar esculpido no nosso DNA a naturalidade desse processo, e nós não desonraríamos os nossos pais antepassados, os nobres macacos. Porque isso estaria muito claramente esculpido na nossa própria natureza. Agora eu vou dizer uma coisa para você. No evolucionismo, o nada cria tudo a partir de um processo, tá? E matérias inorgânicas se juntam e formam vida. A Bíblia vai dizer só um pouquinho diferente. Que há um Deus, que a terra era sem forma e vazia, e que pelo poder da sua palavra Ele fez todas as coisas, e Ele vai dizer que o ser humano foi feito do pó da terra. Ambas são inequivocamente irracionais quanto ao aspecto da prova. Uma coisa nós sabemos, não foram só os discípulos que relataram a ressurreição corpórea de Jesus, inclusive historiadores seculares como Flávio Joséfo, historiador judeu que tinha todas as razões para enterrar esse fato histórico que deu lugar à seita dos cristãos. Mas ele relata esse fato. Aí eu digo para o ateu, com todo respeito, meu irmão, se você é ateu, você tem mais fé do que eu. Se há irracionalidade, ela é bilateral. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ela é bilateral. O fato ressurreição é central no cristianismo. Porque o fato ressurreição é um sinal de Deus para a humanidade, de que Ele está reconstruindo-a de todos os efeitos destruidores que o pecado nela causou. Quando a Bíblia vai dizer, o salário do pecado é a morte, ela está dizendo que a morte é decorrente da quebra da ordem criacional de Deus, dos seus decretos, dos seus soberanos decretos. Deus é amoroso, mas Deus é justo. Porque nos ama, nos salva em Cristo. E porque é justo, o Filho morre no lugar dos Barrabás. Esse é o sentido. É como eu tenho dito aos meus alunos na faculdade, onde eu tenho ido, eu tenho aberto a boca sem medo agora para entrar nesse tipo de debate. Se você julga a minha fé irracional, nós estamos convivendo com uma irracionalidade dual, dupla, fantasiosa, é fantasioso demais. E a maior prova que eu digo é que nós chegamos à Lua, desenvolvemos iPhones, iPads, não sei o quê, mudamos os nossos vocabulários, temos tecnologias de chip, pessoas do mundo inteiro estão me ouvindo agora, algo impossível há 15 anos, pelo menos através de um negócio chamado de internet, mas eu estou esperando, sentado, tomando caldo de cana e água de coco, que a ciência produza a primeira bactéria de matéria inorgânica ou de elementos químicos da natureza. Produzam a primeira bactéria. E aí a gente vai conversar sobre a plausibilidade
da sua fantasia. Então você tem duas, entre aspas, fantasias para crer. Ou nós somos fruto do nada e estamos aqui discutindo o nada de onde nós viemos, e isso é extremamente filosófico. Aquele que veio do nada discutindo sobre o nada de onde ele veio. Não é interessante? Oi, meu nome é Nada. Então Jesus faz questão de provar o coração daqueles homens e mulheres. Ele vai dizer, olha, osso e carne não é coisa de espírito. E espírito não come, já vou mudar o peixe, cioba frita. Na frente de todos. Para mostrar que não era mágica. Irmãos amados, nós estamos diante de algo muito especial. A morte de Jesus e a sua ressurreição é o início da restauração de toda a criação que foi contaminada pelo pecado. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você tivesse um filho ferido de morte, se você tivesse um filho que você gerou das suas entranhas, se você tivesse algo que você criou das suas entranhas, com a sua própria palavra, que você criou vida, que você criou beleza, e se esse estivesse ferido de morte, alguém te oferecesse trocar aquele filho por um outro filho, para que aquele fosse morto, ou para que aquele fosse aniquilado eternamente, qual seria a sua palavra? Ninguém aqui desistiria da sua mais bela obra-prima. Ninguém aqui desistiria da sua mais bela obra-prima. Por uma simples razão. Porque nós geramos aquilo ou no útero ou no coração. Mas nós geramos. Eu quero dizer para vocês que a ressurreição de Jesus está diretamente ligada à cura da criação. Você não precisa ser filósofo, nem sociólogo, nem coisa nenhuma, para observar que a nossa vida está marcada pela dor, pela tristeza, pela perda. Adoecemos na alma, temos problemas conosco, temos fobias, temos ansiedades, às vezes estamos sentados no trono das riquezas, mas não conseguimos ali fazer uma síntese daquela realidade ou viver aquela realidade de maneira plena. Nós vamos ouvir que a depressão não tem muitas vezes nem causas específicas para isso. Elas são simplesmente desajustes que têm efeitos na gestão das nossas emoções. Vamos conceder isso que sim, há muitos casos que são desajustes químicos, mas nós somos doentes. E mais, nós não queremos morrer. Nós não queremos morrer. Nós não queremos perder os nossos pais, não queremos perder os nossos amigos, não queremos perder os nossos irmãos, não queremos perder a nossa vovó. E é uma razão muito óbvia, que para mim é um argumento existencial contra a evolução, ou contra a nadificação da criação, que é, se nós fôssemos frutos do nada, a perda seria algo muito mais fácil de ser aceita por nós, e não é aceita, e ela não é aceita, e nunca será aceita. Você pode ter uma avó com 100 anos, eu falei isso domingo passado, você vai orar, se ela estiver na UTI, para que Deus dê mais 5 anos, dá mais 5 anos para minha vovó, mas 5 anos é muito, mas então dê 4, né? E depois você pede mais 5, e essa avó já está velhinha demais, 125, eu quero ela no Guinness. Por que nós não lidamos bem com a morte? Porque nós não fomos feitos para ela. Por que Jesus quer se mostrar vivo como gente, não como espírito? Porque Jesus sabe que o maior inimigo da humanidade é a morte. Ou não? O nosso maior inimigo é a morte, meu irmão. A inexorável morte. Que se imiscui na nossa vida e vem, às vezes, de maneira sorrateira, e nos tira pessoas que nós amamos. Quando Jesus morre na cruz, Ele morre pelos nossos pecados,
mas ressuscita para que saibamos que uma vez tendo os nossos pecados resolvidos diante de Deus, a nova criação está agora possibilitada de ser feita. Deus está criando, pelo seu Filho, uma nova realidade que virá. E aí, gente, eu tenho entrado em umas discussões interessantes na faculdade. Eu acho que você precisa entrar nessas discussões porque elas têm uma implicação direta no nosso modo de viver. Vamos imaginar, se o que nos aguarda como cristãos é um céu etéreo, imaterial, invisível, por que eu vou cuidar da terra? Por que eu vou me preocupar com essa vida? Por que eu vou alimentar no meu coração o desejo de ser eternizado na dimensão física do meu corpo? Isso é algo muito importante. Quem disse que o corpo é mau foram os gregos, não foi Jesus. Quem disse que a matéria é má foram os gregos, não foram os evangelhos. Mas essa ideia da matéria má entra dentro da teologia cristã, na Idade Média, por intermédio de Santo Agostinho, depois se fortalece em São Tomás de Aquino, e nós recebemos essa ideia de que nós vamos para o céu, porque o céu é nosso lugar. Não, o céu não é nosso lugar. Permissa vênia. Deus não nos deu asa. Alguém tem asa aqui? Me mostra a asa. O céu não é nosso lugar final. Eita, heresia braba da pila, tem gente dizendo aí. Pedir a minha carta de transferência amanhã, eu não deixo nem para terça. Receba logo hoje no e-mail, deve chegar, eu vou logo lhe dar o e-mail, cidadeviva@cidadeviva.org. Mas eu vou te provar biblicamente que Deus está criando um novo céu, mas está criando uma nova terra. E ser humano é ser terráqueo. Ser humano é ser terráqueo. Se não fosse isso, nós não chorávamos tanto. É como eu digo, todo mundo quer ir para o céu, mas chora antes de ir. Diabo, é isso, rapaz? Quer ver tu rir? Chega uma pessoa, Jesus está te dizendo, irmão, agora que tu vai para o céu hoje, vai ter agora, entendeu, um banquete na presença dele, 300 anjos. Oh, meu Deus. Mas tem outra opção, Jesus está te curando hoje da tua enfermidade e está te dando mais 15 anos. Oh, glória! Deixemos, gente. Aí João, o apóstolo João, eu quero me concentrar nessa questão da ressurreição, porque eu acho importante demais. Ela mexe com a nossa maneira de viver e ver a vida. Ela mexe com a maneira como nós nos envolvemos em obras de transformação social. Não que nós, seres humanos, vamos trazer o mundo ao ideal. Isso é coisa do idealismo alemão. E Karl Marx é filho do idealismo alemão. E muitos outros filósofos são filhos do idealismo. A ideia de que o ser humano vai chegar a um nível, ou através do poder nas mãos do proletariado, numa visão marxista, ou numa visão kantiana, quando todos usarem a razão, e aí vamos ter paz no mundo, e aí vai ter uma comunidade de nações livres, e não haverá mais fronteiras demográficas, e nem nada, é todo idealismo. Nós não vamos chegar lá. Mas nós devemos viver como agentes em nome de um Deus que vai fazer com que a história convirja para um fim proveitoso. Nós devemos viver como agentes de um Deus que está agindo na história, a mesma história que Ele criou, na vida do mesmo povo que Ele criou, da mesma criação que Ele criou. Ele está levando essa criação e essa ordem para uma nova ordem, e nós devemos viver nessa ordem já à luz da nova ordem. É isso que Jesus vai dizer várias vezes no Evangelho: o reino de Deus está no meio de vocês. Não chegou completamente, não chegou. Mas o reino de Deus já pode ser sentido quando a igreja do Senhor age como agente desse novo reino. E qual é a cara do agente dessa nova realidade, dessa nova criação? Um povo que, uma vez salvo pela cruz, não vive mais de corrupção, porque corrupção pertence à velha ordem. Não vive mais de adultério, porque adultério pertence à velha ordem. Tem gente que não adultera e não se envolve em corrupção porque tem medo de ser pego, ou pela mulher, ou pela sogra, ou pela lava-jato. O cristão não se envolve nem em prostituição, nem em adultério e nem em corrupção por uma simples razão: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vivemos à luz do que será transformado eternamente, e não à luz da nossa velha vida. Quem crê diz amém. Uhul! O negócio é pesado, meu irmão. Aí,
quero abrir o texto que eu falei para vocês, tirando onda, mas eu quero abrir. E eu quero já caminhar para o final da importância, da repercussão da ressurreição de Jesus na maneira como eu levo a minha vida, como eu cultivo a esperança e como eu ajo nessa vida na esperança do poder da ressurreição. Se você for agora, Jesus ele se revela ao seu melhor amigo João, o apóstolo João, na ilha de Pátimos. E essa revelação nos é dada no último livro da Bíblia, Apocalipse. Ixi, Apocalipse. Tem gente que não vem nem para a igreja quando a série é sobre Apocalipse. Que tem medo do cavaleiro no cavalo preto e no cavalo no seu carro. Pois eu amo Apocalipse. Sabe por que eu amo Apocalipse? Porque Apocalipse é a revelação das últimas coisas. E vamos estudar um pouco sobre a realidade dessa nova criação que está dizendo, Deus não te fez anjo nem anja. Teu lugar é na terra. O que nos impede a eternidade na terra não é o corpo, é o pecado. Bota isso na tua cabeça. Se Deus quisesse te fazer para o céu, Ele tinha te feito imaterial e com asa. Ele te fez gente que gosta de comer. Tá? Gosta de tomar banho. A alma não toma banho. Não sente a água. Entendeu? Não come. Não come churrasco. Não come picanha argentina, uruguaia e australiana. Que você gosta. Olha só. Olha o que vai dizer da Nova Jerusalém. Leia o capítulo 21 de Apocalipse. Estou enrolando a cabeça de todo mundo. E eu quero é isso mesmo. Eu quero é produzir. Quanto mais caos, melhor. Vamos embora, tira essa roupa, toma um banho. Toma um calmante, vou dormir até 6 horas da manhã. E vocês de noite. E eu. É isso aí, meu irmão. Porque eu estou aqui para expor as escrituras. Eu nem sempre pensei como eu penso hoje, viu? Antes eu pensava como um grego. Hoje eu penso como um judeu, como um cristão, a respeito da integralidade da vida e da beleza que há na matéria e na santidade que há no que é material, também no que é imaterial. O problema do material e do imaterial não é a materialidade ou imaterialidade, é o pecado que afeta a materialidade e a imaterialidade. Olha o que a gente vai ler no capítulo 21. Gente, tá bom para vocês? Tá legal? Tá bom. Se não gostar, levanta, ó. Pega descendo, ó. Você que está em casa também pode ligar. Vamos lá, o que diz a palavra do Senhor? Capítulo 21. Então vi novos céus e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Depois eu quero falar disso aqui da Pangeia, mas isso aqui eu discordo. Vi a cidade santa. Olha o que é que João vai ver. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. É tu querendo subir e Deus querendo mandar a cidade para cá. A cidade do céu, ela desce do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. Gente, veja bem. Se eu disser para você que isso aqui é uma cidade com uns prédios que vai descer, com um negócio, eu não sei. Mas eu posso lhe dizer uma coisa. É um modelo de vida urbana perfeito que está reservado para o reinado de Cristo sobre a terra. E esse modelo perfeito de urbe, que hoje é assolada pela violência, que hoje é assolada pela prostituição, que hoje é assolada pela opressão, que hoje é assolada, sabe, pelo sofrimento, que é assolada pelo medo, que é assolada pela poluição. Vou até aí, nesse ponto. Essa cidade que desce do céu está nos mostrando pelo menos duas coisas. Primeiro, que a nova criação não é obra humana, não é obra de desenvolvimento humano, nem é o seu partideco que vai fazer. Deus vai fazer.
Não é obra nossa, é obra divina, do Criador, do que está recriando a criação que foi contaminada pelo pecado. Desse Filho que foi ferido de morte, mas a cura foi conquistada na cruz. É o sangue de Jesus derramado que curou a criação de Deus. Amém, irmãos? Então presta atenção. Presta atenção. Então nós vamos ver aqui, primeiro, que essa cidade é obra de Deus. Segundo, que ela funciona como esse modelo de vida na terra que todos nós desejamos. Quem aqui não desejaria sair daqui andando e tomar água de coco lá em Tambaú? Com as ruas iluminadas, o povo andando de charrete. Todo mundo com seu próprio tênis. Esse é o mundo que nós sonhamos e que nós esperamos da política, que nós esperamos do governo, que nós esperamos do Estado. O Estado é um calço que Deus bota para sustentar a porta do caos. Mas não é a solução perfeita. Não há estados perfeitos, não há países perfeitos. Mas o ponto é o seguinte, esse texto vai dizer que essa cidade é obra de Deus. É um modelo divinal para as relações humanas. É um modelo divinal para as relações sociais. É um modelo divinal para as relações familiares. É um modelo divinal para a vida que Ele preparou para que vivêssemos. Sem desconsiderar, é claro, a evolução que Ele mesmo nos deu para tomar conta da evolução da tecnologia, da ciência, para criar coisas. Isso está lá no Éden. Desenvolvam, dominem. Deus não vai desconsiderar. A salvação não é voltar para o jardim do Éden. Todo mundo ali, entendeu? Brincando ali na beira do rio. A Bíblia começa com um jardim santo, mas termina com uma cidade santa. Porque o projeto que Deus deu para o ser humano de desenvolver a sua criação continua em vigor. O problema é que esse projeto está manchado pelo pecado. Olha outro traço dessa cidade que vem do céu. Acompanha comigo o capítulo 22, último capítulo da Bíblia. Eita glória! Hoje a gente acaba a Bíblia, você vai sair daqui, eu vi o último capítulo da Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como... Eu quero ouvir de vocês. Claro como cristal. Fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Olha onde é que vai estar o trono de Deus. Todo mundo querendo morar no céu. Olha onde vai estar o trono de Deus. Presta atenção. Os céus... de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Olha o que ele vai dizer. Está lembrado do que nós lemos hoje no profeta Isaías? Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará no céu, não é? Não tenha medo não, meu irmão, de me contraditar. Seja corajoso. O trono de Deus vai estar onde, rapaz? Me diga, rapaz. Onde é que está o trono de Deus? Que cidade? Nessa cidade modelo que está no céu ou desce do céu? Por isso o ensino bíblico judaico-cristão é que o céu é um lugar temporário para o espírito daqueles que aguardam a ressurreição dos mortos. Jesus vai dizer, onde eu estiver, ali estará o meu servo. Eu não quero estar no céu enquanto Jesus está reinando na terra. Aí sim, ele não vai voltar mais como o servo sofredor. Ele vai voltar como Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que diante do nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele veio como servo e volta como rei, louvado seja o nome do Senhor. Agora, aí pergunta, pastor, tu quer ir para o céu? Você não quer ir para o inferno. Mas não quer morar lá não. Sinceramente, desculpa a sinceridade, eu fui feito humano, demasiadamente humano.
O meu problema não é o meu corpo, nem a minha humanidade. É o pecado que assola o meu corpo, minha alma, meus pensamentos, escolhas e decisões. E é isso que Jesus veio resolver na cruz. Como isso muda a maneira de eu ver a sociedade? Como isso muda? Ah, não, pastor, mas a gente não tem como transformar. Quem vai transformar é Deus. Mas eu sou povo do Cordeiro agora. A igreja é a nova comunidade de Deus. A igreja é esse povo louco, implausível, irracional, tanto quanto os ateus, que está vivendo nessa terra e precisa representar o seu rei aqui e agora. Amanhã eu vou pegar meus processos que me aguardam na minha mesa, lá na procuradoria. E eu vou dizer para vocês, o meu trabalho lá amanhã será tão santo para Deus, como é a minha pregação para vocês aqui na igreja. Você que vai sair amanhã e vai se exercitar e cuidar da sua saúde, isso que você vai fazer com o seu corpo, porque é templo do Espírito, é tão santo quando você estiver de joelhos orando ao Senhor. Quando nós olhamos essa perspectiva de que a matéria não é má por si, eu paro de separar o mundo em sagrado e profano. Tudo é profano. Nosso corpo é profanado pelo pecado. Nossas decisões são profanadas pelo pecado. Nossos comportamentos são profanados pelo pecado. Mas tudo é sacralizado pelo sangue de Jesus. O meu corpo, o meu trabalho, o meu esporte. E eu me lembro daquele autor do filme Carruagens de Fogo. Quando ele correndo aquelas grandes maratonas, salvo engano, ele dizia: eu sinto que Deus se alegra quando eu corro, porque eu corro para a glória dele. Quando você trata o seu casamento não como uma simples conjuntura de uma vida temporária, mas quando você trata aquilo como um altar sagrado do Senhor, as coisas mudam. Quando você olha para o próximo, não mais como um concorrente, mas como alguém que foi salvo pelo mesmo sangue que você foi, os seus olhos mudam. Quando ao invés de acusar, quando ao invés de desejar o mal ao partido que não é o seu, você ora para que aquela vida tenha um encontro com o Senhor, as coisas são diferentes. Quando a gente entende que Deus não está preparando um plano B, Deus não tem plano B, irmãos. Deus tem plano A. Sabe por que Ele quer a nossa vida nessa terra restaurada? É porque Deus não faz lixo, nem joga nada na lata do lixo. Foi por esse mundo caído que Ele morreu e ressuscitou. Se o plano não fosse para uma vida corpórea, santificada e restaurada, bastava que Jesus aparecesse em cima do túmulo na figura de um anjo e dissesse: eu espero vocês no céu, confiem em mim que nós nos encontraremos lá. Ele disse ao contrário: eu vou, mas volto. No primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer, o anjo vai dizer: varões galileus, por que vocês estão vendo esse homem subir? Esse mesmo que vocês veem subir, vai voltar. Em Apocalipse nós ouvimos que Cristo está retido no céu até que chegue o tempo de todas as coisas serem restauradas. Talvez não seja na nossa geração, mas acontecerá, e a igreja participará disso, e nós estaremos com o nosso Senhor, e não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. A vida como Deus planejou que ela fosse, raiará. E nós o veremos face a face. O Criador, o Senhor, o Logos, a Palavra, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão de Judá, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, mas reviveu. Esse é o plano dele para nós. Esse é o plano dele para você, meu irmão. Esse é o plano dele para nós. A ressurreição é central. Eu estou diante das duas mais graves loucuras na história. A cruz que
crucifica um justo em nome dos injustos e um túmulo vazio para dizer para a humanidade: a morte foi tragada pela vida. Não temas, eu estou com vocês. Quando você estiver diante agora de um caixão de um santo, de um homem de Deus, uma mulher de Deus, de alguém que morreu confiando não nos seus méritos, mas nos méritos de Jesus, não diga: quem sabe um dia nos encontramos no céu. Diga: certamente nos encontraremos de volta na terra, porque foi aqui que nós fomos feitos para viver. Deus nos deu corpo de gente, porque ser gente não é pecado, ser humano não é pecado. E essa música que nós vamos cantar agora fala desse poder sobre a morte, que eu queria que você agora celebrasse a grande ressurreição do nosso Senhor, e nós dessemos a Ele, ao Cristo ressurreto, aquele que venceu, a nossa mais efusiva salva de palmas nessa noite.